Quando o Espírito sopra em Éfeso. Este é o título da lição 7 do terceiro trimestre de 2026. Preste muita atenção no comentário desta lição, pois será útil para o seu aprendizado e para o seu elevo espiritual. Se você ainda não é um aluno ou uma aluna da escola dominical, te faço um convite. Faça parte da maior escola de ensino religioso do mundo, a Escola Dominical. Sem mais delongas, vamos para o importante assunto deste vídeo. Introdução. Durante sua terceira viagem missionária, Paulo estabeleceu em Éfeso um dos mais relevantes centros do cristianismo primitivo. Capital da província da Ásia, a cidade era estratégica no comércio, nos transportes e na religião, marcada pela idolatria e por práticas ocultistas ligadas ao culto de Ártemis. Nesse cenário espiritualmente desafiador, Atos 19 registra um poderoso mover de Deus, revelando que o derramamento do Espírito Santo é capaz de confrontar o pecado, restaurar vidas e transformar cidades inteiras. Ponto 1. O Espírito Santo sobre o ministério de Paulo. O primeiro subtópico desse ponto 1 fala da restauração da verdadeira doutrina. Ao chegar a Éfeso, Paulo encontra discípulos que haviam recebido apenas o batismo de João, possuindo uma compreensão parcial do Evangelho. Com clareza pastoral, ele corrige essa lacuna doutrinária, anunciando a plenitude da fé em Cristo. Aqueles discípulos são batizados em nome de Jesus e recebem o Espírito Santo, evidenciado por línguas e profecias. O texto revela que todo verdadeiro derramamento do Espírito começa com o alinhamento à verdade bíblica. Em tempos de confusão espiritual e relativismo religioso, a restauração da sã doutrina continua sendo o fundamento indispensável para um mover genuíno do Espírito. Subtópico 2 do ponto 1. O ensino perseverante diante da resistência. Durante 3 meses, Paulo ensina na sinagoga, anunciando o reino de Deus e procurando convencer judeus e gentios. Contudo, a resistência cresce e muitos passam a falar mal do caminho. Expressão que descreve não apenas uma doutrina, mas um estilo de vida centrado em Cristo. Diante do endurecimento, Paulo se retira e separa os discípulos, mostrando que fidelidade à verdade exige discernimento. Em uma sociedade marcada pela intolerância à fé cristã, o texto ensina que o Espírito conduz a igreja a novos espaços sem comprometer sua identidade. Subtópico 3 do ponto 1. Formação sólida que transforma uma região inteira. Na escola de Tirano, Paulo passa a ensinar diariamente, investindo tempo, disciplina e profundidade na formação espiritual dos discípulos. O resultado é extraordinário. Toda a Ásia ouve a palavra do Senhor. O ensino consistente prepara o terreno para milagres, libertação e transformação social. Assim também hoje, cidades e nações são impactadas quando a igreja alia a palavra, espírito e perseverança. Esse mover em Éfeso prepara o cenário para manifestações ainda mais visíveis do poder de Deus, como veremos no próximo tópico, quando o Evangelho confronta diretamente as forças espirituais que dominavam a cidade. Ponto 2. O derramamento do Espírito Santo e o impacto do Evangelho na cidade. Subtópico 1 do ponto 2. Manifestações extraordinárias do poder do Espírito.
O derramamento do Espírito Santo, em Éfeso, não se restringiu à proclamação verbal do Evangelho, mas foi confirmado por sinais extraordinários. Deus operava milagres incomuns por meio de Paulo, promovendo curas e libertações que autenticavam a mensagem anunciada. Até objetos que tocaram o apóstolo tornaram-se instrumentos da ação divina, não por si mesmos, mas pelo poder de Deus que responde à fé. Assim, o Espírito revela seu poder para transformar realidades marcadas pela dor e o sofrimento. Subtópico 2 do ponto 2. Confronto espiritual e ruptura com o ocultismo. O derramamento do Espírito também expôs a diferença entre fé autêntica e religiosidade vazia. Os filhos de Seba tentaram usar o nome de Jesus sem relacionamento com ele e foram envergonhados, demonstrando que a autoridade espiritual não imita, mas procede da comunhão com Cristo. O impacto foi profundo. Muitos confessaram pecados e abandonaram práticas ocultistas, queimando publicamente livros de magia de alto valor. O Espírito Santo produziu arrependimento visível e transformação concreta. Assim também hoje, o verdadeiro mover de Deus liberta pessoas de enganos espirituais, dependências ocultas e falsas promessas que continuam seduzindo sociedades inteiras. Subtópico 3 do ponto 2. A palavra que cresce e transforma uma cidade inteira. O resultado do derramamento do Espírito é resumido na afirmação: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. O crescimento do Evangelho ocorreu tanto em número quanto em profundidade espiritual, produzindo mudança de valores, hábitos e comportamentos. Onde o Espírito é derramado, a palavra avança, a santidade é restaurada e a sociedade é impactada. Esse progresso prepara o cenário para o próximo confronto em Éfeso, quando o Evangelho tocará interesses econômicos e estruturas idolátricas, revelando que o poder de Deus transforma não apenas indivíduos, mas também sistemas inteiros. Ponto 3. A manifestação do poder de Deus entre os gentios. Subtópico 1 do ponto 3. O impacto do derramamento do Espírito em uma cidade. Na Escritura, gentios designa os povos que não pertencem etnicamente a Israel. Em Éfeso, o derramamento do Espírito Santo alcançou uma cidade majoritariamente gentílica, mostrando que Deus transforma não apenas indivíduos, mas em realidades coletivas. O mover do Espírito produziu ensino fiel da palavra, arrependimento genuíno e abandono visível do pecado, impactando estruturas culturais e econômicas. O resultado foi santidade prática, restauração de lares e profundo impacto social. Subtópico 2 do ponto 3. Exemplos históricos do derramamento do Espírito Santo. Ao longo da história, Deus tem derramado seu Espírito em momentos decisivos. No Pentecostes, a igreja nasceu revestida de poder e testemunho. No país de Gales, o avivamento do Espírito produziu conversões e transformação social. Na Rua Azusa, o Espírito rompeu barreiras raciais e deu origem ao movimento pentecostal moderno. No Brasil, desde 1910, gerações têm sido marcadas por esse derramamento. Movimentos recentes como SBF 2023 confirmam que Deus ainda cumpre sua promessa de derramar o Espírito sobre toda a carne. Subtópico 3 do ponto 3. O derramamento do Espírito e a missão da Igreja.
Em Éfeso, o derramamento do Espírito não permaneceu restrito à cidade. Tornou-se fonte de expansão missionária para toda a Ásia Menor. Todo mover genuíno do Espírito desperta a igreja para a grande comissão. Onde o Espírito é derramado, o medo cede lugar à ousadia e os crentes tornam-se testemunhas eficazes. O derramamento não é um fim em si mesmo, mas um impulso missionário que gera multiplicação e plantação de novas igrejas. Assim como em Éfeso, Deus deseja usar sua igreja hoje para transformar cidades e nações, levando o evangelho além das paredes do templo, até que Cristo seja conhecido por todos. Conclusão. O derramamento do Espírito Santo em Éfeso revela que, onde a palavra é ensinada com fidelidade, o Espírito atua com poder e o arrependimento produz compromisso, Deus transforma vidas e cidades. Não foi um mover superficial, mas profundamente espiritual e ético, gerando frutos duradouros. O Evangelho ali foi anunciado com ousadia, vivido em santidade e confirmado com poder. Essa mesma obra o Senhor deseja realizar hoje em sua igreja, quando permanecemos fiéis e sensíveis à sua ação. Se gostou do resumo desta lição, deixe um like. E se ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se grátis neste canal e faça parte deste projeto. Ative o sininho das notificações. Assim, toda vez que eu publicar um vídeo novo aqui no canal, o YouTube estará lhe avisando em primeira mão. Se não for de pedir muito, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas dos seus contatos. E vamos juntos semear a palavra de Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.